Neste momento eu convido a igreja para que abra comigo a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 4, nós leremos a palavra do Senhor do verso 14 até o verso 16. Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao verso 16. Convido os irmãos para que em pé façamos então a leitura da palavra do Senhor. Vamos todos juntos a uma só voz. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça de Deus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Senhor Deus, eis aqui, Pai, a Tua palavra, que foi lida diante de nós. Ó Deus, nós cremos que a Tua palavra foi registrada por inspiração do Espírito Santo. E agora, Pai, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito, para compreendermos então a Tua mensagem e para sermos por ela então edificados. Pai, nós clamamos a Tua intervenção bendita em nossas vidas. Ilumina quem vai pregar a Tua palavra, Senhor. Ilumina quem vai ouvir a Tua palavra, Senhor, a fim de que somente o Teu nome seja edificado e nós, o Teu povo, sejamos alimentados por Ti. Nós temos sede e fome de Ti e suplicamos que o Senhor então nos sacie nesta noite. Nós oramos no nome por amor a Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nós estamos em 2018. No ano passado, foi comemorado uma data profundamente significativa para todos aqueles que creem no Senhor, especialmente nós que somos fruto da tradição reformada. No ano passado nós completamos 500 anos da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, irmãos, ela pode ser de maneira bem simples, sintetizada por meio dos 5 solas. Somente a Escritura é a palavra de Deus. A salvação é somente pela graça, somente pela fé, somente por meio do Senhor Jesus, e este plano maravilhoso é somente para a glória de Deus. O cerne e possivelmente a principal doutrina que desencadeou os eventos da Reforma Protestante é a doutrina da justificação pela fé. Lutero, lendo a palavra do Senhor, compreendeu que ele mesmo, por meio da sua própria força e dos atos da força do seu braço, não poderia satisfazer a justiça de Deus. E compreendeu que pela fé no Senhor Jesus, uma justiça graciosa era imputada a ele e por isso ele era salvo. Mas junto, irmãos, com a doutrina da justificação pela fé, que certamente é a mais conhecida de todas nesse período, há uma outra doutrina importantíssima, ensinada exaustivamente ao longo dos anos e que parece por algum motivo ter sumido e ter perdido a ênfase que sempre teve. Essa doutrina é a doutrina do tríplice ofício do Senhor Jesus. A Confissão de Fé de Westminster, quando trata deste assunto, ela diz que Jesus Cristo, como nosso mediador, exerce as funções de sacerdote, de rei e de profeta. E nós, irmãos, como pessoas ignorantes, culpadas e contaminadas pelo pecado, necessitávamos exatamente de um Salvador que fosse profeta para nos dar a palavra e ensinar-nos o caminho,
Precisávamos de um Salvador que fosse um sacerdote, que fizesse expiação pelos nossos pecados e que intercedesse a Deus em nosso favor, e precisávamos de um rei para nos governar e nos proteger. Os três ofícios do Senhor Jesus: profeta, rei e sacerdote. Quando olhamos para a palavra do Senhor no livro de Hebreus, parece que de maneira muito especial o ofício sacerdotal do Senhor Jesus é ensinado e apontado nas belas páginas deste livro, e especialmente no texto que lemos. Por isso, nessa noite, irmãos, eu quero meditar com cada um de vocês sobre o tema Jesus, o sumo sacerdote. Jesus, o sumo sacerdote. E o objetivo de pensarmos sobre esta mensagem é compreendermos os benefícios maravilhosos de termos não um sumo sacerdote qualquer, mas de termos um sumo sacerdote na pessoa bendita e singular do Senhor Jesus. Pensando então nesse tema, Jesus, um sumo sacerdote, a primeira verdade que quero compartilhar com os irmãos está no verso 14. Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, eu e você podemos guardar a confissão que fizemos. Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, nós podemos guardar a confissão. Leia por gentileza o verso 14, por gentileza. Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, nós podemos conservar, guardar, perseverar na confissão que fizemos. E para que compreendamos melhor a mensagem desses versos, eu peço que os irmãos acompanhem comigo, vire a página por gentileza e vá ao capítulo 3. Nós vamos caminhar por esses textos para compreendermos o contexto no qual essa passagem está escrita. No capítulo 3, no verso 1, nós temos o seguinte: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. No início do capítulo 3, o argumento que está sendo desenvolvido é que Jesus é superior a Moisés, que Jesus é superior na sua obra como sacerdote, na sua obra como aquele então que guia o seu povo. E o verso começa dizendo, irmãos, que por causa do Senhor Jesus, nós devemos considerar atentamente na confissão que fizemos. Um dia eu e você declaramos que Jesus Cristo era o Senhor de nossas vidas. E fizemos isso por causa do poder de Deus que operou em nós, eficazmente e com graça. E comparado com o texto lido aqui e com toda a estrutura do capítulo 3, nós temos um chamado claro do autor de Hebreus a perseverar na confissão feita. Ele usa o exemplo do povo de Israel que caminhava no deserto. O povo de Israel caminhava no deserto porque ouviu a mensagem do Senhor pela boca de Moisés e recebeu a promessa. A promessa é que eles sairiam da escravidão do Egito e caminhariam rumo à terra prometida. Naquele caminho, por espaço de 40 anos, muitos deles duvidaram da promessa do Senhor. Murmuravam, reclamavam, desejaram muitas vezes voltar atrás e voltar ao Egito, causa pela qual aquela geração incrédula que ouviu a palavra do Senhor e que havia com seus lábios confessado ter crido no Senhor, não entraram na terra. O verso 19 do capítulo 3 diz isso para nós: vemos, pois, que não puderam entrar, se referindo à terra, por causa da sua incredulidade. O capítulo 4 começa então desenvolvendo um argumento, olhando para trás e expondo para frente. Ele diz, no verso 1 do capítulo 4: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. E o verso 2 conclui:
porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Vamos entender isso aqui. O argumento do autor de Hebreus é o seguinte: observe aquele povo no deserto. Assim como nós, eles ouviram as boas novas da salvação. Quer dizer então que no deserto, naquele período, por meio de Moisés, foi anunciado o evangelho àqueles homens, àquelas mulheres? Sim. Foi anunciado a eles o mesmo que foi anunciado a nós, irmãos. Uma esperança que vem pela palavra de Deus, que pode nos libertar do cativeiro do pecado, e que nos dá a esperança de que estaremos caminhando rumo à terra prometida. Não é essa a mensagem que você tem? Não é essa a mensagem que o Evangelho traz para nós? O quadro pintado por Paulo em Efésios capítulo 2 é o quadro daqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, que eram escravos do pecado e que foram libertos por meio da palavra de Deus. E agora nós caminhamos não sem rumo, mas nós caminhamos rumo à cidade celestial, a Jerusalém do alto, à vida eterna com o Senhor. Aquelas pessoas no Antigo Testamento e nós hoje estamos unidos porque cremos e ouvimos a mesma mensagem. A diferença é que aquelas pessoas não entraram no descanso de Deus, não entraram na terra prometida, porque elas não creram na palavra. Aquilo que chegou a elas não foi acompanhado de fé. É certo, irmãos, que a incredulidade e a desobediência à palavra de Deus, argumento que continua sendo descrito no capítulo 4, impediram o povo de entrar na terra prometida. Incredulidade e desobediência impediram um povo que começava a caminhar no deserto de tomar posse da terra prometida. E o autor dos Hebreus usa isso para nós como exemplo, como incentivo, para nos mostrar no verso 11: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Às vezes você tem a experiência de ler o Antigo Testamento, e hoje mesmo eu ouvia de uma irmã que falava: nossa, eu estou lendo Levítico e eu não vejo a hora de acabar Levítico. Não faça isso, irmãos. A palavra do Senhor nos mostra que tudo que foi escrito no Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino. Ali estão sombras que apontam para uma realidade superior, que é Cristo. Em Levítico, por exemplo, Cristo está sendo mostrado porque aqueles rituais todos apontam para uma realidade: sejam santos porque eu sou santo. Levítico está ali para nos ensinar a caminhar em santificação, assim como todo o Testamento está ali para nos apontar um caminho sublime, poderoso, o caminho do Senhor Jesus. Observe então que o autor no capítulo 4, verso 11, olha para aqueles homens e mulheres que pereceram no deserto para dizer: nós devemos nos esforçar para alcançar a terra. Nós não devemos ser desobedientes e incrédulos como aqueles homens foram. Mas por que nós não devemos ser desobedientes e incrédulos? Por quê? O verso 12 responde para nós: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ora, aqueles homens que deixaram de ouvir a palavra do Senhor, deixaram de ouvir essa palavra viva, eficaz, poderosa, comparada a uma espada de 2 gumes, cortante, penetrante, que esquadrinha a alma do homem, que alcança as profundidades e a intimidade do ser do homem. Essa é a estrutura, esse é o contexto, e com esse pano de fundo nós chegamos ao verso 14 que está diante de nós. Nós temos, irmãos, um sumo sacerdote, o Senhor Jesus, e por causa dele nós podemos guardar a confissão que fizemos. Um dia professamos a fé no Senhor Jesus, um dia declaramos publicamente que cremos no Senhor Deus,
E porque Jesus é o nosso representante diante de Deus, é possível que, independente das lutas e dificuldades que enfrentemos, nós podemos perseverar e caminhar firmes. O verso diz que Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, penetrou os céus. Quando ouvimos a pregação do Evangelho, geralmente percebemos a ênfase na morte de Cristo e na sua ressurreição, mas pouco às vezes compreendemos e é enfatizado o fato de que Jesus não apenas morreu e ressuscitou, mas ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, e ascendeu aos céus. E a ascensão do Senhor Jesus tem todo o significado para nós, irmãos, porque Jesus ascendeu aos céus, significa que ele foi entronizado, e ele está reinando nos céus. Porque Jesus ascendeu aos céus, ele derrama sobre nós, junto com o Pai, o Espírito Santo. Porque Jesus ascendeu aos céus, ele é o sumo sacerdote real, que está diante do Pai, intercedendo por nós. E porque Jesus ascendeu aos céus, nós podemos ter certeza que, como Paulo falou, nós participamos das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E esse é o motivo pelo qual, independente da circunstância da nossa vida, nós podemos guardar firmemente aquilo que um dia nós falamos com os nossos lábios. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, no verso 9 e 10 diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. No mundo onde nós sofremos pressões de todos os lados, e onde muitas vezes aquilo que professamos, nós somos pressionados para esquecer aquilo que falamos, nós somos pressionados para omitir a mensagem que falamos, somos pressionados até para, num círculo diferente do nosso, tentarmos nos parecer com o ambiente onde estamos e negarmos a fé. Nós somos convocados pelo Senhor Deus a guardar a confissão que fizemos, a sermos fiéis naquilo que falamos e prometemos diante do Senhor. No dia 15/12 de 2017, para aqueles que me conhecem melhor sabem que essa data significa, eu fiz uma profissão pública diante do Senhor Deus, diante das autoridades constituídas, diante dos meus amigos e dos meus familiares. Eu prometi publicamente que eu amaria a mulher mais linda do mundo, que está aqui na frente, a minha esposa. Prometi que eu a amaria todos os dias da minha vida. Eu prometi que daria a minha vida por ela. Eu prometi que a amaria como Cristo amou a igreja. Eu prometi que na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, eu estaria com ela até que a morte nos separasse. As pessoas, todo mundo já sabia que eu amava, mas houve aquele momento onde eu professei. E agora, o amor professado naquele dia, diariamente tem que ser demonstrado. Não fica apenas em palavras. Aquilo que eu falei diante do Senhor para ela, dia após dia, eu tenho que guardar. Tenho que guardar quando ela é meiga, amorosa e doce comigo, mas tenho que guardar no dia que ela acorda emburrada também. Tenho que guardar quando tudo é maravilhoso entre nós, e tenho que guardar na noite escura também, nos momentos difíceis também. Eu professei publicamente, e agora eu tenho que guardar isso até o último dia da minha vida. Muito maior é aquilo que professamos diante do Senhor. E porque nós temos um sumo sacerdote que nos representa diante de Deus, irmãos, nós podemos guardar a nossa confissão. Glória a Deus por isso. Porque Jesus é o sumo sacerdote, você pode guardar, perseverar na sua confissão. Mas, irmãos, o texto continua para nós. E porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, nós podemos guardar a confissão. E porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, nós podemos resistir à tentação. Leia por gentileza o verso 15. Por favor, podem ler.
porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, nós podemos resistir à tentação. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu não consigo dissociá-lo do texto que está no capítulo anterior. Veja comigo o capítulo 2, verso 17 e 18. Olha o que esses versos dizem, se referindo ao Senhor Jesus. Pois, por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Esse texto, irmãos, aponta para nós algo maravilhoso. O nosso sumo sacerdote é filho de Deus, mas o nosso sumo sacerdote é perfeita e totalmente homem. E o que implica o nosso sumo sacerdote ser completamente homem? Implica que ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Implica que ele conhece as nossas fraquezas, e eu pergunto aos irmãos, quais não são as nossas fraquezas? Temos fraquezas físicas e fraquezas emocionais, fraquezas que muitas vezes são passageiras ou constantes. A realidade, irmãos, é que todos nós temos fraquezas, temos falhas, temos debilidades. Mas a palavra do Senhor é maravilhosa até nisso, porque Paulo nos ensinou que quando ele estava fraco, aí é que ele estava forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. E se há alguém que conhece bem as fraquezas e as debilidades do coração humano, esse alguém é o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Jesus, irmãos, foi tentado no deserto pelo próprio Satanás. Depois de ter passado 40 dias de jejum, ele foi atacado frontalmente pelo diabo e resistiu fielmente. Jesus foi tentado ao longo de todo o seu ministério. Ele foi tentado pelas privações, ele foi tentado pelas perseguições, ele foi tentado pelas adversidades, ele foi tentado pelas dificuldades, ele foi tentado por meio às profundas decepções que passou, ele foi tentado pela solidão que enfrentou, ele foi tentado pelo terror que assolou a sua alma quando ele estava no Getsemane e orava ao Senhor para que, se possível, passasse dele aquele cálice. Jesus experimentou a dor e a tentação de ter sido abandonado por todos aqueles que o rodeavam. Jesus na cruz experimentou inclusive a dor de ter sido abandonado pelo próprio Pai. Quando na cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Mas diferente de nós, que em situações muito menores, em tentações muito mais leves, pecamos e falhamos, ele foi perfeito. Ele não cometeu pecado nenhum. E por isso o nosso representante não conhece a dor, o sofrimento e a tentação humana apenas de ouvir falar. Ele conhece a dor e a tentação humana porque ele experimentou todas. As tentações que você, minha irmã, que você, meu irmão, já passou, tem passado ou passará na vida, todas elas, o nosso sumo sacerdote já enfrentou. E por isso ele pode compadecer-se de você. E por isso você pode resistir a qualquer tentação que venha sobre você. Jesus sentiu na pele. Ele experimentou todas as coisas. Eu via uma reportagem de um repórter que foi falando sobre catadores de lixo e a experiência de catar lixo, e o repórter falando como era a rotina dos homens que trabalham com isso e quão difícil é, e ele resolveu experimentar. E ele ficou um dia como catador de lixo e catador de coisas para serem recicladas. E ele experimentou na pele aquilo que ele só falava. E quando ele experimentou na pele, ele viu que o carrinho era muito mais pesado do que ele imaginava.
Ele viu que andar empurrando um carrinho é muito mais difícil do que ele imaginava. Porque ele não apenas falava sobre o assunto, ele experimentou, ele sentiu na pele. É diferente, irmãos, quando nós apenas falamos sobre um assunto e quando nós vivemos um assunto. Quando eu estava chegando de Brasília para São Paulo, eu ouvi muitos comentários sobre o seminário onde eu iria estudar. E as pessoas me falavam: Davi, o seminário é bem puxado. Davi, o seminário é bem puxado. Olha, tem que estudar muito, é bem puxado. E, irmãos, eu confesso para os irmãos que eu falei assim: não pode ser isso tudo. Não deve ser tão difícil assim. Eu acho que é exagero das pessoas. E as pessoas falando: Davi, é muito difícil, é complicado, tem que se dedicar, tem que se esforçar. Eu falei: não pode ser isso tudo. Esse primeiro semestre eu estudei, eu senti na pele, e eu vi, irmãos, que é realmente isso tudo. Então, quando eu encontro algum irmão meu no seminário falando das dificuldades que ele tem passado, eu o compreendo plenamente, porque eu tenho experimentado na pele. Você pode resistir às tentações da sua vida, você pode resistir ao pecado, porque o Senhor Jesus experimentou, Ele sentiu na pele o seu pecado. Vá ao Senhor. Não pense que está difícil demais e tente resolver na força do seu braço. Não imagine que o Senhor se esqueceu de você e que não olha mais para você. Pelo contrário, o Senhor tanto nos amou que Ele se fez homem para morrer no nosso lugar, para pagar o preço dos nossos pecados e para interceder por nós. Ele sabe tudo que você tem passado, Ele sentiu todas as dores, e esse é o maior motivo para você resistir à tentação. Resista, minha irmã. Resista, meu irmão. Pode parecer difícil, resista, porque o Senhor Jesus resistiu. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso modelo, é para Ele que nós devemos olhar. Ele é o consumador, autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos devem estar fitos nele, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós podemos guardar a nossa confissão. Porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, nós podemos resistir a toda e qualquer tentação. Resista às tentações da sua vida. Lembre-se de que o Senhor Jesus se fez homem no seu lugar, experimentou os pecados no seu lugar e pode te salvar de todos eles, em nome de Jesus. Mas, irmãos, o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote. O Senhor Jesus é aquele que nos representa diante do Pai. Nós temos aprendido que por causa dele é possível perseverar e guardar a confissão que fizemos. Ele está diante do Pai nos representando. Nós aprendemos que por causa dele, ele conhece, porque se fez homem, se compadece das nossas fraquezas, as conhece todas e pode nos livrar de todas as tentações. Mas em terceiro lugar, porque o Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, nós podemos e devemos perseverar em oração. Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, nós devemos perseverar em oração. Leia, por gentileza, o verso 16. Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, o autor aos Hebreus faz um convite para cada um de nós. Ele nos convida a nos achegarmos ao trono da graça. Que convite maravilhoso é esse? Que convite incomparável é esse? Nós podemos nos aproximar do Deus eterno, do Deus santo, do Deus imutável, daquele que rege todas as coisas, daquele que fez todas as coisas. Nós podemos nos aproximar dele. No período medieval, a maior honra que existia para um súdito era poder se aproximar do rei. E pouquíssimos ali na corte tinham esse privilégio e essa oportunidade. Haviam pessoas que passavam talvez a sua vida inteira como súditos de um rei, do qual eles nunca nem haviam visto o rosto.
Mas nós somos convidados, porque Cristo é o nosso representante ante Deus, a nos aproximar desse trono maravilhoso, um trono de graça. Mas o que mais me chama a atenção não é somente este convite a chegar-se ao trono da graça de Deus. O texto diz que nós podemos fazer isso confiadamente. Essa palavra, irmãos, poderia ser melhor traduzida como com ousadia, ou com intrepidez, ou com audácia. E a pergunta que sobe é: como frágeis e míseros pecadores podem aproximar-se do trono da graça de Deus? Como aqueles que são pequenos, que falham, que pecam e que se rebelam contra um Deus santo, podem aproximar-se dele com ousadia? Como isso é possível? Para que nós compreendamos isso, irmãos, nós precisamos entender aquilo que o próprio autor de Hebreus explicou no capítulo 9. No Antigo Testamento, a presença de Deus no meio do povo era simbolizada por meio do tabernáculo. No tabernáculo haviam principalmente duas partes. A primeira chamada lugar santo e a segunda chamada santo dos santos, ou lugar santíssimo. No lugar santo estavam ali os sacerdotes, e eles então eram responsáveis por todos os serviços culticos ao Senhor. Os sacerdotes transitavam naquele lugar, o povo não podia entrar. Os sacerdotes podiam entrar e transitavam naquele lugar. E no lugar ainda mais reservado, ainda mais separado, ainda mais puro, o Santo dos Santos, para enfatizar aquele lugar tremendo, onde a presença de Deus descia, ali estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo. Este lugar era separado do santo lugar por meio de um véu espesso, e no Santíssimo Lugar entrava apenas o sumo sacerdote, uma única vez por ano, humilhado, prostrado, tendo feito sacrifícios primeiro por si mesmo, porque era pecador, e sacrifícios por todo o povo por causa dos seus pecados. Imagine, irmãos, a expectativa para esse grande dia. Quando o sumo sacerdote sabia que estava próximo àquele dia maravilhoso, onde ele se colocaria diante da presença de Deus, ele já começava todo o seu ritual de purificação de pecados. Ele se preparava para aquele momento, e ele entrava no Santíssimo Lugar, não em pé, mas prostrado, como que engateando, tremendo de medo de ser fulminado pela presença maravilhosa do Senhor que desceria ali, caso ele não estivesse devidamente purificado, santificado. E ele entrava naquele lugar, irmãos, para fazer a propiciação dos pecados dele mesmo e de todo o povo. O povo é pecador, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Para que as pessoas não morressem por causa dos seus pecados, um animal era morto, e o sumo sacerdote ia até o Santíssimo Lugar, representando todo o povo que ficava lá fora. E ele recebia então, ele via aquela presença maravilhosa, a presença do Senhor, recebia a purificação dos pecados, e quando ele saía, ele então declarava a purificação dos pecados de todo o povo. O sangue daqueles animais, todo este ritual era para que o povo estivesse ritualmente purificado diante de Deus. Acompanhe comigo, por favor, no capítulo 9, o verso 13 e o verso 14, para que nós entendamos como é maravilhoso aquilo que Cristo fez por nós. Olha o que diz o verso 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O que o autor de Hebreus diz para nós, irmãos, é que se aquele ritual purificava exteriormente os homens, muito mais é o sacrifício do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus tendo derramado o seu próprio sangue no meu lugar e no seu. O sacrifício do Senhor Jesus, o perdão de pecados que Ele nos dá, é suficiente para purificar a nossa consciência. E porque nós fomos perdoados, e porque a nossa dívida foi paga na cruz do Calvário, e porque a nossa consciência foi purificada, e porque nós somos declarados justos por meio do Senhor Jesus, nós podemos com ousadia nos aproximar de Deus. A oração é sublime, irmãos, porque a oração é esse ato em que pecadores podem livremente e com ousadia se aproximar do Senhor Deus, como um súdito que se aproxima de um trono de graça. Para aqueles que creram no Senhor, não há mais aquele pânico e o temor, no sentido de terrível medo da presença do Senhor. Nós temos sim, e devemos ter certamente, reverência diante de Deus. Mas ao mesmo tempo que devemos ter reverência, devemos compreender que por causa de Cristo, por causa do nosso mediador, o nosso relacionamento com Deus agora é um relacionamento de pai e filho. E qual é o filho que tem medo de falar com o pai? O filho não deve ter medo do pai, o filho deve respeitar o seu pai. O filho respeita o seu pai. O bom filho respeita o seu pai. E o bom filho não vai ter medo do pai. Ele sabe que no pai ele tem conforto. Ele sabe que no pai ele tem carinho. Ele sabe que no pai ele tem consolo. E por causa de Cristo Jesus, irmãos, esse é o nosso novo relacionamento com Deus. Nós podemos nos aproximar de Deus como súditos que se aproximam de um trono de graça, com confiança, com segurança de que aquilo que pediremos a Deus por meio do Senhor Jesus, Ele vai nos conceder. É isso que Paulo ensinou em Romanos no capítulo 5 e 2, quando ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de quem obtivemos livre acesso a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na graça da esperança de Deus. É por meio do Senhor Jesus que nós temos reconciliação com Deus, é por meio do Senhor Jesus que nós temos um livre acesso a Deus, é por meio do Senhor Jesus que nós temos profunda esperança em Deus. Tudo isso porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Não desista então de orar. A oração para aqueles que creram no Senhor, irmãos, é um exercício maravilhoso. É um exercício dos súditos que se aproximam do seu rei. E se aproximam com confiança, se aproximam com segurança, se aproximam com certeza de que encontrarão, como o texto diz aqui, misericórdia, graça e socorro para a ocasião oportuna. Porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, as nossas orações, elas não sobem até o teto e batem e voltam. Porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, nós vamos até o Senhor. E oramos confiando que Ele nos socorrerá em todo o tempo. Que consolo maravilhoso. E que estímulo sublime. Muitas vezes, irmãos, por causa das nossas fraquezas, o cansaço bate e você chega no final de um dia corrido, atribulado, cheio de coisas para resolver e para fazer, e tudo que você quer é tomar um banho e dormir. E descansar, e não tem nada de errado nisso. Nós somos frágeis, somos humanos. Mas aí, eu me lembro que por causa do meu sumo sacerdote, eu posso me aproximar do Senhor, como um súdito que se aproxima de um trono de graça. E esse texto me puxa aos pés do meu Senhor.
e eu possa então buscar o meu Senhor, relacionar-me com o meu Senhor com alegria, com leveza, com deleite na sua presença. Ele me deu um caminho maravilhoso para eu percorrer diante dele. Este é o caminho daqueles que creram no Senhor, relacionar-se com Deus. Por isso, meu irmão, você deve perseverar em oração. Não desista de orar. Não leve a sua vida de oração de qualquer forma. Não tenha a oração como uma obrigação, mas tenha como um deleite. Compreenda que diante do Senhor Deus, por causa do seu sumo sacerdote, aquele que te representou e que intercede por você, você pode aproximar-se livremente de Deus, com ousadia, com intrepidez e com coragem. Porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Nós podemos guardar a nossa confissão, nós podemos resistir à tentação, nós podemos perseverar em oração. E eu quero terminar com os irmãos lendo Hebreus capítulo 10. Vá por gentileza ao capítulo 10. Verso 19. E fazer dessas palavras um desafio pessoal para você nessa noite. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a nossa confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Porque Jesus é o sumo sacerdote. Aproxime-se do Senhor. Pelo novo e vivo caminho que Ele te deu, vá ao Senhor. Se você está aqui e ainda tem vivido distante desse sumo sacerdote maravilhoso que é o Senhor Jesus, observe os benefícios maravilhosos. Veja que você só pode ter comunhão com o Pai por meio do mediador que é Jesus Cristo. Abandone os seus pecados, olhe para Ele, creia nele, entregue a sua vida a Ele e viva por meio dele em nome de Jesus. E se você está aqui e tem vacilado no seu compromisso diante do Senhor, olhe para o seu sumo sacerdote e recobre as forças nele para caminhar. Se você tem sido tentado e tem sucumbido às tentações, encontre no seu sumo sacerdote, no Senhor Jesus, forças para continuar e permanecer fiel. Se você tem vacilado em oração, encontre no Senhor Jesus um caminho que te leva ao trono da graça de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe, que compreender a mensagem do Senhor transforme o seu coração, e que você viva o deleite da vida por causa daquilo que Ele fez, no nome de Jesus. Amém.